e ficou Black Power. Eu parecia uma veteta de 80 anos, aí lá fui. Se achando. Porque era a a moda, tinha mais gostosa do pacote, a última. Nossa, quem é você? Eu com cabelo... Depois da festa, gente, que eu fui tomar banho, o cabelo tava duro. Eu tive que colocar um condicionador antes do shampoo, só pra tentar tirar todo o laque primeiro, pra depois lavar o cabelo. Nossa. Então, assim, ótimo. Quase que teve que pegar uma mangueira de bombeiro. Maria. E o que eu ia falar disso? De cabelo Do duro? laque. Então, pelo menos cabelo liso, né? O spray, ele dá meu cabelo, quando eu pus o pelo Mega menos, Hair, essa foto eu tava de Mega Hair, então ele fica bonito, ondulado. Mas se eu fizer ondulação nesse cabelo curto, eu fico parecendo uma velha coroca. Uma velhinha coroca, assim, cheia de coisinha. Eu falo, quanto mais velha, mais nova eu preciso parecer. 100%. Vamos lá? Eu já tá olhando lá, já confirmou que tá ok, eu já tava fazendo os bastidores. Você vê como é que é. Aí é sacanagem, é sacanagem. A gente vai dar uma hora de risada. Eu fiquei em silêncio. Lembra que tem aquelas que fazem aquela parte preta, sabe? É isso aí, já. Que começa, né? O cabelo desce, Corta depois ou deixa. Conforme. Beleza. Não, só pra mostrar a descontração da gente tá começando aqui. É isso aí. Bom, vamos lá, gente. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Espaço Ressignificar. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho aqui de um tema bem interessante, que é o ciclo narcisista e as relações abusivas, né? Nas quais todos nós estamos suscetíveis a isso. Conforme a gente for falando do tema, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona. Então, eu sou Rosiluc, psicóloga. Estou aqui com a Thelma Salviati, palestrante, Mauro Jaimo, palestrante, e a gente vai falar um pouquinho aí hoje descontraidamente, embora o tema seja um pouco pesado, mas a gente vai tentar, né, trazer uma descontração aí o máximo que a gente puder para falar disso e levar para as pessoas informações úteis que possam ajudar. Né? Acho que esse é o nosso intuito. Então vamos lá. Então a gente vai começar a falar sobre o ciclo narcisista. Como é que funciona isso, né? Deixa eu tomar uma água. Peraí. O ciclo narcisista, ele vem de uma lenda de Narciso. Vocês já ouviram falar? Sim. Né? Como é que funciona isso, né? Narciso era um belo homem, né? Muito bonito, cheio de belezas, outras belezas, assim, estonteantes até do corpo, enfim. E lá na Grécia, um dos oráculos, quando ele nasceu, por ele ser muito belo, falou para ele que ele seria um homem muito bonito, né, muito sedutor, mas que ele teria uma condição para não perder isso. Ele não poderia se olhar, em hipótese alguma, e nem admirar a sua própria beleza. Mas Narciso não resistiu e se olhou no espelho, né, da água do rio. E aí, por conta disso, ele foi amaldiçoado. Amaldiçoado também, por quê? Porque por conta de toda essa beleza, a Ecos, que era uma ninfa, também, tudo da mitologia lá, ela se apaixonou por ele. E por esse amor não ser correspondido, porque Narciso só se admirava. Então, como ele se olhou, ele só conseguia ter admiração por ele. Então, o que aconteceu? Essa ninfa lançou um feitiço pra ele. Olha a mulherada aí, gente. Vocês tomem cuidado. E aí, a ninfa, né, a Eco, ela lançou um feitiço pra ele, onde ele foi definhando na beira do rio até morrer. E surgiu a flor de Narciso. Então, quem for fazer tatuagem da flor de Narciso, entenda o significado antes. Eu tô falando isso porque eu fui fazer tatuagem um tempo atrás e eles me deram várias opções e eu me lembrei disso agora. Daí eles falaram flor de lótus, flor de Narciso. Eu falei, peraí, vamos ver o significado disso, né? Então, basicamente é isso. Começou assim. E aí depois a gente vai, qual que é o nosso propósito aqui? Trazer esse tema para a psicologia, né?
Que... Também pro comportamento, né? Sim. Psicológico, o perfil, né? Qual seria o perfil Sim. De uma pessoa que demonstra esses comportamentos abusivos, né? Numa relação abusiva. E é interessante, né? Quando a gente fala da psicologia, por que a gente está trazendo um tema? O que é ciclo narcisista? Tem uma matéria, uma vez, que eu li há bastante tempo atrás, que fala que os narcisistas estão entre nós, né? Em todos os lugares. Mas aí a gente vai falar um pouquinho da diferença disso, né? Porque existe o narciso, que a autoestima, a gente chama do narcisista saudável, né, digamos assim. Então, aquela pessoa que tem uma autoestima, todos nós temos, e isso é saudável. Gosta de se arrumar. E aí começa a ser nocivo quando? Quando isso começa a afetar as outras pessoas, né? Hoje o nosso foco vai ser especificamente de relacionamentos. Porque eu tenho visto bastante isso no consultório e tudo mais, e eu vejo o quanto isso está sendo nocivo para as pessoas. Mas existem os narcisistas, como eu falei, em todo lugar. Às vezes numa relação familiar, numa relação de trabalho. Então é importante que a gente entenda um pouquinho o perfil dele, né? Até para ter uma ideia de que a gente vai, como que a gente vai lidar com isso. Identificar mesmo, né? Assim, se eu estou num relacionamento abusivo, e o que eu preciso fazer, né, para sair ou para reconhecer que esse relacionamento abusivo ele está impactando negativamente na minha vida, na vida da minha família. Sim, e né? o quanto é difícil quando eu entro nisso, eu não me dou conta, né? Então, acho que isso é interessante. No momento que a gente começa a perceber isso, como é que a gente tenta controlar para não deixar isso avançar, né? Exato. Porque senão fica cada vez pior. E a gente vai falar uma coisa bem interessante, isso que você está falando, Mauro, porque para a gente identificar isso com mais facilidade, vai depender de N fatores, né? Porque, então, primeiro, por que a gente entra numa relação narcisista? Porque muito provavelmente eu tenho uma lacuna emocional, né? Eu tenho alguma coisa ali que me fez me colocar em vulnerabilidade daquilo, né? Alguma carência, a gente pode falar. Freud, ele chama isso, até remetendo ao mito de Narciso, ele chama isso de transtorno, né? Ele trouxe toda essa originalidade, que é esse excesso de ego, essa vaidade e tudo mais, para a psicologia. E aí ele chama de transtorno de personalidade narcisista, né? Que aí é onde eu estava falando que é quando começa a se tornar nocivo. Né? E o ciclo narcisista, ele vai mostrar pra gente como ele funciona. Então eu achei interessante, porque num relacionamento, eu sempre falo na clínica que a gente não muda nada que a gente não conhece. Então, só quando eu tenho a noção disso, só quando eu sei o que tá errado, o que me incomoda, é que eu posso criar estratégias para poder mudar, porque eu não mudo nada daquilo que eu... Se tá bom, por que eu vou mudar, né? Lógico. Então, é isso. Agora, pensando assim no personagem narcisista, né? Existe algum traço, né, de personalidade, característico? Qual é o perfil, né, se a gente for analisar comportamentos? O que ele faz, né, pra gente reconhecer se a gente tá numa relação, né, abusiva? Sim, né? Então primeiro assim, acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar como é que, em quais pessoas isso é mais suscetível e por que isso acontece, né? Então assim, pesquisas mostram que esse traço ele começa na adolescência e na infância. Por quê? Porque são geralmente em pessoas que sofreram alguma negligência nesse período por mães ou por cuidadores, não necessariamente a mãe, porque você não, né, nem todo mundo é criado pela mãe. Então, na minha adolescência, se eu tive algum tipo de negligência, o que é essa negligência? Abandono, rejeição, alguma coisa assim, né? E mais abusos, né? Então, a gente tem bastante essas histórias, quando a gente está na clínica,
Que é abuso de autoridade, abuso violência, agressividade. Psicológico, né? Psicológico, inclusive, não necessariamente a violência física, mas mais emocional. Então, uma rejeição, um abandono dentro de casa. O abandono que eu quero dizer não necessariamente é aquele abandono aonde você a mãe vai embora, mas é um abandono presente, não tem coisa pior. Então prefere às vezes o irmão, prefere, né, a sua prima faz algo melhor que você, né, que você estava falando. Exatamente. A mãe ou o pai compara o filho com o outro, né? Então, exatamente. É um tipo de abandono, é um tipo de negligência, de rejeição, né? E isso começam esses traços lá nesse tempo. E aí é sempre pela mãe, né? Porque você falou, e a gente, Narciso é homem e tal, é muito mais pela mãe do que pelo pai com a filha. Mais propenso a isso, né? Porque não que o Narciso, né? O perfil narcisista, como eu disse, todos nós temos. Se você for parar para olhar isso de um ponto de vista de autoestima, de gostar de si mesmo e tal, então a gente chama de narciso, né? Que é o narciso que se olhou lá e se gostou. Mas esse narciso mais nocivo, ele acontece justamente mais nas relações... não seria assim um egocentrismo exagerado, né? O narcisista? Porque a gente tem a gente é egóico, né? Exatamente. E é exatamente isso. Né? O narcisista, quando a gente fala o narciso saudável, é o nosso ego, né? É a nossa parte egocêntrica, é o gostar da gente e tal. Isso. Por que Freud deu transtorno de personalidade narcisista? Obviamente por conta, tem aí o mito que traz toda a história, mas é um transtorno de personalidade. Por quê? Porque isso exacerbado, o que acontece? Ele acaba destruindo a própria pessoa que não consegue olhar para ela, né? Entender ali o que está acontecendo, o que ela está fazendo com ela, o que ela está fazendo com as pessoas e as pessoas que estão nas suas vidas, né? Que existem também, que vêm com lacunas e acaba entrando naquilo, sendo manipulado. E agora, esse narcisista, ele é um tipo de psicopata? Né, assim, a gente tem alguma diferença, né? Porque tá próximo. Ele tá próximo, né? A gente vai falar. Você me perguntou sobre as características. Então eu falei, tem que voltar lá para depois falar. Então, quais são uma das principais características? O narcisista, ele é aquele cara que ele acha que ele é especial, que a presença dele não pode passar despercebida, que ele merece tratamento especial, que ele é uma pessoa super, né, e tal. É um super egocentrismo mesmo. E aí, o que acontece? Uma das características também é a falta de empatia. Ele está numa linha tênue com a psicopatia. Ele pode até ter isso, obviamente que isso tem que ser avaliado, não é uma coisa que a gente pode falar tem assim. Tem diversos níveis também. Exato, e tem uma série de... é uma consequência, né, a psicopatia. Até quando eu falo, né, na terapia, mas o que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico? Eu falo, gente, é só psicologia ainda, não é assim, evidência, nada disso. Porque a gente precisa entender a história de vida do sujeito, né? E para cada um isso vai apresentar de uma maneira. Porque e como é importante únicos, isso, né? Como é importante a nossa infância, né? Porque Sim. a infância, ela traz todos os nossos sistemas de crenças, de valores, né? O que a gente absorveu dos nossos pais, Sim. dos nossos tutores, educadores, o que trouxe isso como bagagem até para a formação de caráter, de personalidade. Porque nós somos o que fomos, né? E o adulto... como fugir disso. E o adulto hoje, ele é uma consequência de toda essa bagagem, né, de crenças, de experiências. Exatamente, né? É por aí. E às vezes o próprio narcisista não se reconhece como narcisista. Não. Né? Esse que é o detalhe. Exato. Mas tem alguns que você, por exemplo, na tua visão, você acha que a pessoa faz aquilo também já de uma forma
direcionada, não é que Tem eu não uns que sei sim. bem o que eu tô fazendo, Não, né? tem Mas uns que sim. são Por quê? Porque mais tem uma pro mal certa ali. perversão. Sim. O que acontece? No fundo, esse narcisista... então, vamos lá. Lembra? Ele é... né? Então, ele acha que ele é um cara especial, Sim. que ele tem que ter aí tratamento especial. sedutor, É o cara, né? sedutor. Não conhece. Exato. É o Dom Juan, né? Exato. Só que, no fundo, o que é isso? Lembra da negligência? Ele é um sujeito sem auto-amor, sem autoestima, inseguro, né? Porque ele tem várias lacunas, várias faltas ali. Então, o que acontece? Ele acaba, na verdade, muitas vezes como uma perversão mesmo. Se eu sofro, se eu não tenho, eu vou fazer o outro sofrer. E a gente vê muita gente assim do nosso lado. Sim. O né? tempo todo. Nós vemos o tempo todo. É a dor pela dor, é o sofrimento pelo sofrimento. A tal da inveja, vai, vamos estender isso aqui, falar da inveja. O que é inveja, muitas vezes, né? Que somos luz e sombra. Jung já fala, então não adianta falar. Em algum momento da nossa vida, a gente pode ter sentido uma pontinha de inveja. Mas existe aquela inveja que, eu queria ter isso que a pessoa tem. Inveja boa, ou outra, né? Que raiva, né? Você quer tirar o que a pessoa tem. Exato. É diferente. Que raiva que eu tenho, né? Então, assim, quando você conta sua história e você fala, tô lá no limbo. Tem aquela parte do tempo que a gente tá no limbo, né? Então, assim, as pessoas às vezes vibram por dentro. Mas às vezes ela não se dá conta de que ela sabe que ela tá sentindo alguma coisa boa e se sente até culpada, né? Principalmente se é alguém que você gosta. Muitas vezes Geralmente você são pode. pessoas próximas, né? A gente não tem inveja de quem tá longe, né? Ninguém tem inveja de um da cara que tá em outro proximidade, estado. né? De irmã, de mãe. familiares, Olha, no consultório o que eu mais vejo é mãe tendo inveja de filha. Nossa. Porque não conseguiu realizar as coisas da própria vida e ver a filha progredindo e de alguma maneira projeta nela todas essas frustrações. Então vem maus tratos e é maluco quando o paciente desperta que fala, cara, minha mãe tem inveja de mim, como assim? Né? A psicóloga é maluca. Porque às vezes não é explícito, né? Não é explícito, mas ele é inconsciente. E como que a gente vai pensar nisso? Que a sua mãe tem inveja de você? É a última coisa que passa na sua cabeça. Mas a gente vê várias mães, né, competindo com as próprias filhas em termos de beleza, em termos de vestuário, em termos de relacionamento também. Exatamente. Compete até na questão do relacionamento que você está falando, de buscar alguém ali que seja jovem, né? Porque a idade é 20, 30 anos. Não que a gente vai escolher isso propositalmente, mas tem pessoas que com certeza fazem isso. É isso aí. Com certeza. E aí entra isso que você perguntou, né? Se ele tem noção. Muitas vezes ele pode ter noção, sim, por conta até dessa perversão, né? Nossa. E aí dentro do ciclo narcisista é muito triste você ver isso, né? Quando você começa a estudar e depois empiricamente constatar isso, né? No consultório, com as pessoas que você convive, exato. Então, assim, como a gente tá falando agora, a mãe, às vezes uma irmã, às vezes um colega de trabalho, às vezes uma amiga que você adora, mas você descobre que ela tem inveja de você, né? Então, enfim. E aí é muito doloroso. Então, dentro do relacionamento, assim, eu vou trazer agora para o relacionamento, né? Como é que funciona? Existem 3 fases. É a fase da idealização, da desvalorização e do descarte. Aí, palavra forte, quando eu li isso, descarte, né? Mas é exatamente isso. É porque a pessoa está sendo usada, né? É esse o termo. É como um lixo. É muito doloroso, né? Então, assim, ele começa com a fase da idealização. Vamos ver com vocês a experiência de vocês rápida, né? Porque a gente vai precisar falar de bastante coisa. Mas, assim, vocês já tiveram algum relacionamento que vocês se sentiram demais? Super altamente valorizada, né? Então, vocês já tiveram isso, assim, que vocês falaram, é minha alma gêmea? Vocês já chegaram nesse ponto? Eu acho que é tudo início de relacionamento, né? A paixão, ela provoca essa sensação, né?
sei lá, de êxtase, né? De sedução. Mas aí você tá falando um pouco né? de se apaixona. Eu tô falando só pra gente ver exatamente, detectar o que é o que você tá falando. Mas você fala no sentido, vamos ver se eu entendi isso direito. Se você fala no sentido de alguém estar te valorizando demais, é isso? Porque assim, existe o lance da paixão. Então, quando você tá apaixonado, óbvio que tudo é lindo, maravilhoso. Aquela fantasia, né? Tudo. E aí você quer se arrumar, e você quer fazer um monte de coisa. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo assim, sabe, a ponto, ele extrapola um pouco, a ponto de você falar, cara, é minha alma gêmea isso. Sabe, acho que a gente se conhece de outras vidas e tal. Então a gente tem muito... Acho que eu não. Não passou por isso, não. Não encontrei ainda. Mas tem muita gente passando. Por quê? Como é que é esse lance da alma gêmea? Como é que acontece? Né? Por que a gente fala alma gêmea? Então, é aquela pessoa que começa a fazer coisas e gostar de coisas que você nem falou pra ela. E do nada, você a conheceu ontem. E aí vocês começaram no relacionamento, de repente ele gosta da mesma música que você, ele vai no mesmo teatro, ele gosta dos mesmos filmes. Você fala, cara, não é possível, é muito coincidência. Músicas, hobbies, música, né? Tudo. Aí ele fala. Gosta de dançar. Poesia, né? Então assim, ele... começa a falar pra pessoa, cara, como assim? Eu amo poesia, né? Então, como é que funciona isso? Esse é o período, a gente vai falar da idealização. Isso tá vindo do outro, provavelmente. Tá vindo do outro. Né? Planejado. Ele te idealiza mesmo, certo? Ele te estuda primeiro, né? Ele através de um espelhamento. E de um stalking, né? O stalking ele vai acontecer no início, no meio e no fim. Então, ele começa a stalkear você nas redes sociais, ou prestar atenção, te observar tudo que você falou, que você gosta, ou postou. E aí, o que ele começa a fazer? O espelhamento. Né? Então, tudo que eu gosto, você gosta também. Olha que coincidência. Uma sinergia maior e uma aproximação maior. É a vítima e a presa. Voltamos a pré-história da Idade Média, exato. Então, você fala, nossa, não é possível. Então, ele te agrada de todas as formas. Tudo que você fala pra ele é muito legal. Então, ele presta atenção, ele realmente parece te ouvir, né? Então, ele presta atenção, tudo em você é lindo, você não tem defeitos, é perfeito, ele tem interesse por tudo que você faz. O seu cabelo, ele repara no detalhe da sua unha, na cor do esmalte. Já viu o homem reparar em esmalte? A cor do esmalte? É muito exagerado, né? Outro dia uma amiga falou assim, você viu que eu cortei o cabelo? Eu falei, ficou muito lindo o seu cabelo. Não vou falar o nome, mas enfim. Bom, a gente sabe. Eu sei, eu posso pintar de laranja, mas o que é mesmo? Talvez laranja, eu vi que você fez alguma coisa. Não, mas ficou muito lindo. É muito isso, muito lindo, não tem jeito. Não adianta a gente eu sempre tento não generalizar e não estereotipar. Mas não adianta. Né? O mundo masculino e feminino, o cérebro já funciona diferente. Então não tem como, e né? aí as presas, a mulher vira mais presa. A mulher fica mais presa nisso, né? Se torna uma presa, né? Porque gosta mais de elogio. Né, os homens não estão, em geral, não estão, né? Dá uma flor. Eu ganhei uma vez uma flor. Vou contar pra você. Eu doei pra moça da recepção do prédio onde morava. O que eu vou fazer quando eu não sei já começa pela delicadeza de doar um presente, a brincadeira. A pessoa ficou brava, depois eu contei, né? Nossa. Uma situação, mas enfim. Mas a gente acaba estranhando nessa caneta, me dá super, né? Exato. Então, assim, já existe mesmo. Aí vem a valorização, né? Que é uma supervalorização. Uma supervalorização. Da pessoa. E aí vai fazendo o espelhamento, vai fazendo as projeções e tal, né? Então, se você vira o centro das atenções mesmo. E da vida dele. Então, tipo, como eu sou especial. Ele projeta, na verdade, como ele sente. Como ele gostaria de ser visto. De ser tratado. A parica é ao extremo. Exato. Que é a falta dele.
né? Que é a falta desse narcisista. Ele não teve ele vai dar amor, agora, né? ele não teve essa atenção, ele não teve isso. Então, só que ele nega essa realidade. Por que tem esse transtorno? Vamos colocar simploriamente que o transtorno ele seria uma forma dele encarar a realidade dele através de um mundo ideal. Né? Como ele não consegue lidar com essa realidade dele, no fundo ele sabe que ele não tem nenhuma autoestima, ele se sente um fracassado, ele se sente uma pessoa que, né, inferior, que não consegue... Ele não consegue se vincular às pessoas. Por que ele quebra os laços? Mais pra frente a gente vai falar disso. Porque ele não consegue se vincular às pessoas. Ele usa as pessoas como suprimento, né? A gente chama suprimento, que quer dizer alimento. Né? Um alimento. Tá se alimentando ali. Mas né? sabe um poço sem fundo? Sim. É isso. Então, ele não cativa, né? Ele não tem aquela parte emotiva, afetividade, né? Ele não construiu. Ele não construiu a parte afetiva, né? A sentir, a doar, a troca. Então é sem fundo. Então ele supre aqui de uma pessoa quando ele se cansa. Então se ele conseguiu o que ele quer, ou às vezes essa vítima se dá conta e tudo. Para que ele não seja abandonado, ele mesmo abandona e já busca outra coisa. Né? E não necessariamente precisa ser outra pessoa. Ele nunca vai te deixar, provavelmente vamos colocar assim, ele vai te deixar sem outro suprimento. Então, sem que ele tenha já outra presa em vista, né? Então, mas não necessariamente tem que ser uma pessoa. Ele fica meio que sugando. Mas quando entedia daquele... Já começa olhando... Aí já vai pra outra, e aí quando tem a outra, ele já descarta. Exatamente. Nem liga, nem dá uma... mas não necessariamente, às vezes é uma pessoa. Às vezes é um carro, uma casa. É tudo um objeto, que supre ele desse prazer que lhe falta. Né? O ciclo se repete muito mais com pessoas. Certo. Mas pode se repetir com coisas também, né? Que aí vai cair naquele negócio da pessoa que está comprando e não tem fim, porque aquilo não traz o prazer que ela gostaria. E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho da compulsão, né? E tal, que está envolvido também na falta, né? A compulsão é uma tentativa inconsciente de suprir coisas que ele não tem, mas ele não se dá conta. Nesse caso, muitas vezes, ele vê que ele está comprando demais, às vezes, mas ele não se dá conta, né? E você terminou agora o ciclo, e aí acaba, né? Agora sim, vamos dar uma olhadinha pra vítima, né? Porque a gente falou muito do narcisismo. E sob o ponto de vista da vítima, né? Assim, como que ela não percebe isso, porque esses relacionamentos, eles costumam durar, sei lá, quanto tempo? Esses ciclos repetitivos, não tem um tempo, né? Porque assim, nós vamos chegar, por exemplo, na fase da desvalorização. Então, o que acontece na fase de desvalorização? Ele começa, dentro já desse ciclo maluco, colocar a pessoa em isolamento. Então, ele começa a fazer triangulação. O que é isso? Então, ele começa a isolar as pessoas, a vítima, de todo mundo. Então, ele começa a criticar os seus amigos, o lugar onde você vai, dizendo que não é adequado, enfim. E por aí vão outras coisas, que você começa a realmente ficar em dúvida se realmente não é isso, né? Será que... mas eu sempre fui nesse bar, mas acho que não é legal mesmo. Então, é uma manipulação. A vítima começa a duvidar das próprias escolhas dela, dos gostos, porque não tá atraindo mais, né? Ela não tá chamando mais atenção. Exato. Né? Aí ele começa a colocar na triangulação. A triangulação é o quê? A vítima pede ser o centro ali das atenções, e as pessoas externas começam a ser mais importantes. Valorizadas. Então, olha como... Perceba que é uma repetição da própria história.
Provavelmente ele sofreu isso lá atrás. Provavelmente ele também foi comparado. Falaram pra ele que as pessoas eram melhores que ele. É um processo totalmente inconsciente, né? E ele dentro tá do ciclo. Fazendo isso então com ele a começa, vítima, né? Porque fulana é melhor, as pessoas fazem coisas melhores, o que você faz não é legal, e começa a desvalorizar. Né? Então, tudo que você era Diminuir, muito né? bem, Diminuir muito a bom. É engraçado porque a vítima acaba o que acontece? Você começa a elogiar, você coloca a pessoa lá em pedestal, cima, né? Então o que acontece com essa pessoa? Né? Vamos imaginar que pô, eu sou, né, o the best tudo de bom, tudo né? de bom. De repente, e esse maravilhoso. cara sempre falou a verdade, até, né? Você acha que é verdade. Dali a pouco ele começa a falar mal, quer dizer, né? Você continua ouvindo o que ele está falando. O teu pedestal, né? Exatamente. Exatamente isso, um pedestal, né? Tanto é que a fase da idealização, ele fala, ele faz você se sentir uma deusa. E quando você fala isso, ele vai colocando coisas pra você, o que ele tá fazendo de alguma maneira? Ele tá te enchendo de dopamina. E aí, quando você perguntou, e a vítima? Ele te enche de dopamina, que é o quê, né? Lá o hormônio do prazer e tal. E se essa vítima... Da alegria, do bem-estar, né? De querer de novo, né? É como uma droga. Dopamina é como uma droga. Aquilo lá de novo. Funciona como uma droga, tanto para o narcisista quanto para a vítima. Por quê? Porque os dois são alimentados, os dois são alimentados. Porque ele vai me viciando disso, dessa alegria de me sentir assim. De repente isso cai. Né? De repente tira, né? Ele tira tudo isso de você. Dopamina. Né? Então o que acontece? Você fica totalmente desestruturada. Ele começa a sumir. Ele desaparece do nada. Fica um mês, não tem muito um tempo, mas depois ele volta como se nada tivesse acontecido. E aí a vítima, ela começa a ficar como? O que eu fiz de errado? Ela começa a se culpar, né? Provavelmente, né? O que eu fiz? Eu vi um post... Eu falei alguma coisa, fiz alguma coisa que ele não... Né? Ou vi um post muito interessante outro dia sobre isso, né? Eu conheci uma moça rapidamente, e ela tem um namorado e tal, e eu conheci um casal. E aí ela postou assim, essa semana estou no modo homem, modo masculino. E aí, né, 2 pontos. Desapareci. Aí eu fiquei pensando, lembrei da Rose. Pois é, pessoal. Desapareci uma semana. Gente, cuidado, tá? Por favor, não vai achar que só porque você desapareceu, aconteceu alguma coisa, você é um narcisista nocivo, ok? Mas vamos lá, não vamos... colocou o modo masculino. Ou modo avião. Modo avião, E aí, o que acontece? Aí essa vítima... Se ela tiver essa lacuna emocional também, não necessariamente a ponto de um narcisismo, mas ela vai começar a ficar cada vez mais envolvida por isso. Porque ele manipula todas as coisas, como vocês viram. Stalk, espelhamento, ele usa todas as ferramentas, os recursos que ele tem para ter o benefício. Ele começa a... andar com essa vítima na rua, né? Mostrar pra todo mundo. Imagina, né? Você se sentiu... eu sou a mulher, né? Olha, esse cara tá apaixonado por mim hoje em dia. É difícil, né? Uma paixão, assim, enfim. Porque eu acho que hoje as pessoas... Eu tô brincando, mas hoje as pessoas... elas estão mais cautelosas para relacionamentos. Né? Então, embora existam aí as questões da mídia... os aplicativos e tudo, mas nós vimos não muito pouco tempo uma moça que conheceu um rapaz, levou para o apartamento e ele simplesmente a espancou. Né? Tem que tomar muito cuidado com esses sites de relacionamentos, né? Assim, promover encontros já, né, na primeira... Exato. Já leva pra casa. E por mais que a gente tenha aí um estado também, de carência grande, porque as pessoas estão assim, né? A pandemia trouxe também muito, trouxe à tona. Eu não acho que ela criou
criou Sim, os conflitos. ampliou, Ela, né? Ela aumentou, né? Ela trouxe à tona os potencializou. próprios conflitos, né? Então, assim, as pessoas estão mesmo mais carentes, se fecharam muito também agora. As câmeras, né? A gente por trás das câmeras é muito mais fácil, você pode ser o que você quiser. Então... e tem muita gente que coloca lá o perfil, mas mente, né? Exato, exato. A mesma coisa de todas as redes sociais. Que gosta, e na verdade... eu acho que a gente pode né? até ampliar. Então, por exemplo, o Instagram aí, né? Você posta o que você quer. Você posta a sua vida perfeita. É como eu sempre digo no consultório. Só alegria, você pode contar a história do jeito que você quiser. Né? Então, tomem cuidado também com isso. Tem pessoas que chegam a entrar quase em depressão, né? Dependendo do estado que ela tá, ao ver que todo mundo é feliz menos ela. Várias. Que é uma falsa ilusão, né? Porque o que você posta em redes sociais, às vezes você coloca só as fotos alegres, dos passeios, as viagens, mas você não vai colocar uma foto quando você tá triste, quando você tá magoada. E quando coloca, o pessoal fica todo assim. Eu acho que quando coloca... Da fantasia, da fantasia. Né? E quando coloca é porque você já tá num nível, né? Quando você coloca triste, você já tá num nível aí bem avançado de alguma, né? De alguma questão. Distúrbio, né? Exato. Mas geralmente a gente posta o quê? Coisas felizes, né? Mas assim, eu sempre falo, não se iludam. Você não sabe como é que tá realmente aquela história. Eu já vi pacientes indo viajar, postar fotos bonitas e tudo, quando chegar no consultório trazer que aconteceu um monte de conflito naquela viagem. Com certeza. Né? Porque somos humanos, estamos vivendo vida real. Aquilo é só como dizem agora, que é a televisão nossa, né? Eu tenho que a vitrine, né? A vitrine tá as melhores coisas lá, né? Mas os sentimentos, as emoções negativas, elas ficam bem ocultas. E ninguém tem essa preocupação de se cuidar, né? De se tratar ou de enfrentar, porque às vezes tem muito medo, né? De olhar para a relação, né? Olhar para si mesma e não se conhecer. Então, né? A necessidade também do autoconhecimento. E o se olhar, né? E se ver de fato, às vezes não choca, é muito bom, né? Então, eu tenho medo de falar até pra mim, de mim, que dirá pro outro, né? Então, é uma realidade. É o que você também olha pro espelho e o que você fala pro seu espelho, né? Qual que é a tua autoimagem, autoconceito, o que você fala, né? Quais são aquelas palavrinhas, aquelas frases, né? Que você olha assim e você... Nossa, mas, Thelma, eu vou te falar uma coisa. Porque às vezes o balanço tá negativo, mas eu vou te falar, da própria imagem. Mas é mais, sabe? Eu vou te falar, tem pessoas que não querem nem se olhar no espelho. Então, ou se olha e fica assim, rugas. Não querem. Que eu preciso. Quando você pede pra alguém assim, fale um pouquinho, fale o que você acha de bom de você. O que você tem? Não, a pessoa não consegue. Não consegue. É mais fácil ela falar de ruim, sim. né? Dos defeitos. Exato. Agora eu queria aproveitar isso para comentar um negócio interessante com vocês, né? Na área comportamental, que é uma das áreas que eu atuo, a gente utiliza algumas ferramentas específicas para você fazer um monitoramento, que é um diagnóstico, né? Sobre seu comportamento, sobre o que te motiva e tal. E a grande maioria dos testes que a gente viu, o pior item, né, dos 78 lá que são avaliados de características e tal, é a autoavaliação. As pessoas têm uma autoavaliação baixíssima. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, bom, eu tive um momento da minha vida que se eu fizesse esse teste, com certeza, um momento difícil que aconteceu, que talvez a minha autoavaliação tivesse péssima. É um flash, né? É um flash daquele momento. Mas olha que interessante. E eu fiz não é uma repescagem, mas eu fiz de novo esse teste em 20 de junho de 2020. A gente estava 3 meses ali depois da pandemia, né? E aí o que acabou acontecendo foi muito interessante, porque quando eu peguei o resultado do meu teste, a autoavaliação é o item mais alto do mal. Eu falei, mas caramba, que interessante, né? Mas por quê? Porque eu passei por um processo antes, que foi um processo difícil. Quando chegou a pandemia,
que eu pensei? Vamos, 8 bilhões de pessoas estão passando a mesma coisa que eu. Não então, é só o seu problema, né? O problema é igual para todo mundo. Viramos iguais, né? Assim, entre aspas. E aí eu fiquei pensando, assim, por que eu consegui levar isso? Então eu sou uma pessoa mais crítica em alguns momentos, gosto de... não é perfeição, mas assim, eu gosto de fazer as coisas, né, de uma forma que fiquem legais e tal, tem um certo cuidado, detalhes e tal. E aí assim, essa questão da autoavaliação foi interessante, porque você fala, poxa, todo mundo tá lá embaixo, eu falo, como é que eu consegui? E aí eu fazia as devolutivas pro pessoal, eu falava, olha, você precisa pensar sobre isso, por que você está se cobrando tanto? Então, mas o que acontece, né, Mauro, assim, só pra gente voltar isso aí. É que os testes psicológicos, as avaliações, elas, como eu sempre falo, hoje nas empresas tem muita gente fazendo e utilizando ferramentas psicológicas inadequadamente. Nem todos, obviamente. Como eu falo, não generalizo nada, né? Existem bons, maus profissionais, enfim. Mas o teste, a avaliação, ela é momentânea. Porque nós estamos em constante transformação. Então, e ela é só uma ferramenta para nós avaliarmos. Então, por exemplo, agora, né? Vamos lá, eu aplico um teste em você, faço uma avaliação e percebo que existe alguma coisa aqui que eu preciso investigar melhor. Por isso que ela tem que ser seguida de uma entrevista. Por quê? A gente precisa entender o seu momento. De repente você está num momento de separação, você está passando por um problema financeiro, tem alguma coisa que naquele momento te deixou vulnerável, né? Mas isso é transformação, senão não existe a terapia. Terapia é para você justamente olhar suas questões e ir trabalhando, né? Então, a gente é uma ferramenta que nos ajuda, certo? E essa vítima aí, vamos só voltar pra... A gente tá falando de relacionamento, né? O relacionamento abusivo, ele pode ser tanto amoroso, quanto também familiar, quanto no trabalho. Sim. Isso também a gente pode se estender. Pode depender um pouco mais da vítima estar mais ou menos sensível, né? Suscetível, porque ela, naquele momento, a autoavaliação dela tá ruim, por exemplo. Exato. Então, assim, como nós falamos, hoje a gente vai focar nisso, mas eles estão em todos os ambientes, lugares, lógico. Então é uma laranja ali que está contaminando outras, que a gente precisa olhar. E aí, falando dessa avaliação e da terapia e da transformação, a gente volta para a vítima. A vítima. Que quando você falou, né? Como que ela se comporta ali. Então, porque existe essa relação, codependência, né? Existe esse vilão, vamos dizer assim, e a vítima, né? Pra existir o vilão, tem que ter a personagem vítima e vice-versa, né? E que é um vilão meio vítima, né? Se você parar pra pensar, é um vilão meio vítima. Assim, é triste você ver a história dessa agora, pessoa. Assim, a minha preocupação, especificamente, é como essa vítima, ela consegue identificar, né, para não entrar, né, para ela não entrar. Isso é um ponto. Sim. E durante a relação, né, se ela reconhece que ela está numa relação abusiva, como que ela faz para cair fora, para se libertar disso, né? Então são dois momentos. E aí é muito complexo, de novo, como a gente fala, porque somos humanos, singulares e tal. Porque envolve sentimentos. E o que acontece? Vamos lá. Então tem a questão da lacuna dela emocional. Então, dependendo também, a gente vai ter que entender a história de vida, a carência que ela tem, qual é o buraquinho ali que tá sem preencher. Se encaixou, né? Uma necessidade na outra. Exato, exatamente. Uma carência afetiva na outra. E assim, não entrar é um pouco difícil, porque uma pessoa que chega pra você, né? Ele é um grande impostor, vai. A gente pode falar. De todas as formas. Que você é o máximo. Dependendo do momento que você tá vivendo, cara, tudo que você quer é aquilo, né? É despertar a Deus em você. Então seria assim, meio que desconfiar, né? Confiar desconfiando. Mas se você tem essa lacuna, não. Você vai entrar. Você cai, né? Então vai depender. Tem pessoas que estão mais espertas.
Aí entra terapia, de repente já está se cuidando, já está num processo de autoconhecimento. Sim. Então ela tem capacidade de olhar isso e falar, opa, isso aí já vim em algum lugar, né? Mas em sua maioria não. E depois que eu tô, como que é isso? Ela vai começar, talvez ela desperte, mais cedo ou mais tarde, vai depender também de cada um, como a gente reage ao mundo, né? E tem tudo isso. Vai depender do quão nocivo está sendo isso. Então, o quanto essa vai pessoa... Ser pela dor ou pelo amor, né? Pela dor, porque aí ele vai começar a sumir, ele vai começar a te desvalorizar, o que você tinha de bonito, você não... Então, a priori é um choque. E você fala, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Meu Deus, mas... Né, tava tudo bem e tal. Então você leva um choque. Só que depois isso vai, se é um relacionamento um pouco mais prolongado, isso começa e você vai começando a conversar com as pessoas. Ciclos, né? E você conversa com uma amiga, você conversa, sei lá, se você tem uma boa relação com os seus pais. Falou, filha, né? Presta atenção, olha aí o que está acontecendo. Até que ela vá conseguindo se desvencilhar disso. Né? E aí esse narcisista, o que ele vai fazer depois disso, dessa desvalorização, que é muito sofrimento, né? Ele faz totalmente o descarte mesmo. Então, isso pode ser muito rápido, né? Como não? Existe até o narcisismo vulnerável, né? Que aí é uma outra vertente, que é um relacionamento que ele fica mais extenso, porque esse próprio narcisista é mais vulnerável também nessa codependência. E pode ser até casamento, não pode? Pode. Um casamento, a gente tá achando que é só um relacionamento de namoro. Né? Vulnerável e tal, mas é uma relação possível. Estar dentro de uma relação... Conheço o caso de casamento. Sim, e nessa situação conheço você não consegue sair com o que você está falando. Porque você tem outras variáveis também que impedem, filhos, né? Sim. A divisão de bens, enfim, que te atrapalham. Olha, uma vez eu ouvi, onde foi isso que você me falou, me deu um start. Eu faço atendimento numa UBS, né, aqui em Barueri, num projeto de humanização, que eu atendo com acolhimento, pessoas internadas. E aí, você vai lá no leito, tal, quando a paciente consegue conversar, então ela acaba desabafando, contando a história de vida, e a maioria são senhoras. E uma senhora dessa me falou que, dentre todas as questões que ela estava lá, ela tinha um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa traiu ela a vida inteira e fazia o seguinte, ia embora, ficava um tempo, voltava e falava pra ela assim, que ela era feia, que ela não tinha nada de interessante, que ela era um lixo. Nossa, então, assim, humilhava, ela falou, né? Ele me chamou... Além de descartar, ele humilhava. Ele falava que eu não era interessante. Tipo, eu tô falando não era interessante, mas ele usava palavras, né, bem agressivas. E que eu não servia pra nada e que eu era um lixo. Então, quantas... E ela falou, mas eu nunca larguei por causa dos filhos. E acontece mesmo, principalmente nessas pessoas mais idosas, mais velhas, né? Velhas não no sentido pejorativo, de mais idade, elas acabam ficando presas, porque esses eram os valores antigos. Hoje a gente está mais, né? E você vê uma que liberdade. Quantos casos, né? Então a gente pode encontrar em adolescentes, né? Em casamentos normais. E em uma idade mais avançada. Você percebe que não tem uma idade, uma faixa etária, né, para reconhecer ou identificar. Não necessariamente. Começa mas os traços podem ser percebidos na infância. Porque o que acontece? Quando você é negligenciado na parte de cuidadora, emocional, educacional, a gente, segundo Freud, a gente desenvolve 3 instâncias, id, ego e superego, né? Então eu tenho o meu id, que são as minhas pulsões, as minhas vontades, os meus desejos. Eu tenho o ego, que é o cara lá que fica tentando equilibrar tudo, e o superego, que é a minha moral, os meus valores, os meus limites, né? Por que a gente fala de, por exemplo, adolescentes delinquentes? O que é isso? Porque são adolescentes sem limites, não é isso?
isso é desenvolvido nesta instância, né? Desde pequeno ali. Então, falar para o seu filho que não pode, eu sempre falo que nem todo amor nem todo sim é amor, nem todo não é desamor, né? Então, de não ser permissivo demais, de impor limites, isso, né? Olha, isso pode, isso não pode. Exato, os nãos, eles precisam ser ditos. Pra gente entender os limites que a gente precisa ter com o mundo, porque os pais vão dizer sim, mas o mundo não. Você vai chegar e aí você vai ter que lidar com frustrações. Você não consegue, eles não conseguem lidar com as frustrações dos narcisistas. Né? Eles não tiveram isso, eles foram negligenciados. Então, para ele, tanto faz. O que ele vai fazer com o outro, ele não tem empatia. Então, geralmente, eles não pedem desculpa, ou se pede é muito superficial, não é verdadeiro. É mais uma forma também para manipular. Então, gente, a gente precisa entender que é uma doença mesmo. E que essa pessoa precisa de ajuda. Né? Porque os dois, na verdade, né? Sim. Eu acredito que os dois, tanto a vítima... mas essa ela também precisa desenvolver também autoestima, né? Sim. Um poder pessoal, ela precisa desenvolver a sua independência. Mas a gente não... Porque ela fica nessa codependência. Sim. Né? Então, mas assim, do ponto de vista da vítima, ela precisa também ter um autoconhecimento e desenvolver as ferramentas necessárias para também se libertar disso, né? Mas a gente precisa lembrar... Né? Não ficar fugindo, se escondendo em situações secundárias, às vezes, né? De uma relação, não, por causa dos filhos, por causa, não tenho uma profissão. Não, mas hoje tem recursos, né? Para eu poder olhar para isso, né? Exatamente. Mas a gente precisa lembrar que essa vítima... E o vítima sim no sentido de vítima porque está submissa àquilo, né? É uma submissão, mas assim, né? A gente tem que concordar que uma pessoa manipulável, né? Uma pessoa que manipula, ela tem um poder maior sobre essa vítima. Ela precisa muito mais de ajuda do que a vítima. A vítima, óbvio, que tem lacunas que ela vai precisar olhar depois o porquê que ela entrou nisso e tal, mas esse cara, né, precisa de muito mais ajuda. E normalmente é o que não reconhece, não vai buscar, e não quer, né? E não foge, quer, e não admite e acha que sempre o outro que precisa. Ele vai fugir porque... Você sabe que eu conheci uma pessoa que eu falava que ela era turrona, né? Porque ela era assim, não voltava atrás, é isso e acabou. Então, isso é uma resistência, uma rigidez que eu me impeço de me desenvolver, de melhorar. Sim. Porque mudar... É imaturidade, né? Você já viu aquelas pessoas assim, não, eu tenho essa opinião e não muda. Acabou, dei minha opinião. É o melô da Gabriela. Síndrome de Gabriela. Eu sou e sempre serei. Não precisa, né? Sempre funcionou. Se nada mudasse. Exato. Nada muda, né? Exato. E aí eu falo, mas não, eu dou a minha palavra e não volto atrás. Mas... Aí não, né? Porque é bom às vezes a gente voltar atrás. Às vezes é bom a gente pensar uma coisa hoje e o outro conversando com o outro, pensando melhor, você fala, pô, tava vendo dessa maneira, mas acho que não foi bem assim. Isso melhora você como pessoa, melhora as suas relações, porque você fica aberto também para ouvir o que o outro tem para te dizer. Das próprias crenças, né? Será que o que eu acredito é isso mesmo ou será que mudou? Porque tudo muda, né? E que bom que muda. Tá no mas eu dei a minha palavra, eu não volto atrás. Não, meu amigo, você pode voltar atrás. Aliás, é bom que você volte atrás. Porque às vezes você falou algo ali, deu seu posicionamento baseado no seu emocional, no momento que você tava que não tava legal, rígido, de raiva. Momento de raiva. E depois você teve a oportunidade de repensar, falar, pô, não, pisei na bola, não é assim e tal. E não tem nada de mais isso, sabe? Você não é fraqueza, muito pelo contrário, é um ato de coragem, né? Você se mostrar, se vulnerabilizar. Tem até um vídeo meu que eu fiz sobre vulnerabilidade que fala, não é vergonha, né? Você mostrar, estar vulnerável, né? E desenvolver essas fraquezas para fortaleza. É que o mundo não trabalha muito isso, né? Então tá só os fortes, né, que se sobressaem, né? Enfim. Mas eu queria aproveitar e contar um caso que aconteceu comigo. Isso há um tempo atrás, um cara que teve um negócio, né? A gente estava desenvolvendo um trabalho.
E aí ele precisava de algumas coisas que eu podia fornecer para ele. Então ele era o cara super amável, né? Ele, de repente ele aparecia gentil, né? Não estamos falando de relacionamento pessoal, nada disso, era profissional. E aí quando eu comecei a perceber que tinha, né, esse negócio, porque eu gosto de estudar um pouco sobre isso, fiz terapia há 15 anos, enfim, é legal a gente ter esse conhecimento. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu comecei a não entrar na frequência do cara, porque ele mandava mensagem, né, e aí eu saía do assunto e ele voltava, eu não respondia mais aquilo. Né? Isso aqui é isso aqui, isso aqui Pontuava, né? Pontuava. E não vou discutir. Sim. E do jeito que ele chegou, ele sumiu. É interessante. Ele, né, do jeito que ele chegou, ele desapareceu. Ele foi pegar outra presa. Foi pegar, exatamente. Ele não conseguiu pescar, entendeu? Sabe aquela águia? O pelicano, né? E esse negócio aconteceu assim, foi mais ou menos um ano, né, o processo todo. No final é que aí eu comecei, né, a perceber os interesses e tal. Ele era um cara invasivo, ele entrava em todas as conversas quando você tinha, porque às vezes você está trabalhando, né, tem ambiente de trabalho ali e tal, o cara chega, nós estamos conversando aqui, não, ele já entrava na conversa. E o interessante é o seguinte, tudo dele era melhor, mas tudo o que era pior também era pior. Então, por exemplo, vamos dizer também assim, era o pior. Ele era o melhor do pior. Exatamente, né? Porque é para você sentir pena do cara. Então, assim, tipo assim, olha, eu tive um prejuízo aqui de 2 milhões, né? Eu tive um de 5. Não, o dele foi, não, 5 não. O dele era 12. Era potencialmente, né? Mas eu já me recuperei, né? Aquela coisa, eu não recuperei os dois, o cara recuperou os dois. Eu sou o cara. Olha só pra você, Laura. O seu foi só 2. O meu foram 12 e eu já me recuperei. 3 anos. Né? É sabe interessante. Aquela coisa, você fala, mas que coisa incrível isso. Mas veja como. Nós estamos rindo porque falamos que iríamos tornar isso aqui leve e porque já é pesado. Mas assim, olha como isso é doente. Né? E a gente é capaz de reconhecer, né? Porque é um extremo e aí tinha uma presa. Muito grande. E ele tinha uma presa, porque ele estava realmente em dificuldade financeira, ok? Né? Quem não pode passar por isso? Como diz uma moça que eu ouço no YouTube, quem nunca? Olha o que aconteceu. Ele me mostrou isso um dia, mensagem de texto, né? Que ele tinha conhecido uma moça, claro, né? A próxima vítima. Acho que tinha uma novela que eu não assisto TV, mas acho que era por aí. Bom, e essa novela, próxima vítima. E ele conseguiu, olha o que ele fez na cabeça dessa moça. Ela é uma pessoa estável financeiramente, né? Tinha um trabalho, ela tinha tempo livre, e um amigo tinha oferecido para ela um novo trabalho num horário alternativo, tal. Durante a pandemia ela poderia fazer à noite, ela poderia, enfim, esse final de semana, que ela ia ganhar tipo 10, 12 mil reais por mês para fazer aquilo para esse cara, que era um amigo dela lá, tal. Era uma profissional aparentemente muito bem posicionada, já tinha uma vida estável, bom. E o cara chegou lá, eu não consigo ir na tua casa porque eu não tenho dinheiro, eu preciso pôr gasolina, porque isso, aquilo, um monte de história. Bom, no final das contas, a mensagem que ela mandou para ele, que ele me mostrou, ele falou assim, olha, Mauro, ela ofereceu todo o salário que ela vai ganhar com esse projeto para me dar aí 10, 12 mil reais por mês. Não, acho que eu não vou aceitar isso, imagina. Ele inverteu a situação. Sim, tipo assim, né? Pra mim ele inverteu. Porque aí parece que, né, assim, imagina que eu vou aceitar um negócio da mulher. Não existe isso. Mas olha o nível que chegou. Que coisa. Olha o nível que chegou. E a gente percebe assim, isso quantos mesmo. Exemplos, né? E se a gente for prestar atenção ao nosso redor, a gente vai poder e aí reconhecer volta que a gente que falamos, né? Como podemos ser manipuláveis. Mas só para a gente fechar, né, essa história, acho que foi legal esse exemplo, a gente pode... eu acho que o intuito, mais do que passar as informações para que as pessoas tenham acesso a isso, é também, de alguma forma, orientar sobre o que elas podem fazer. Né? Então, em primeiro lugar,
ficarem atentos a isso, buscarem se conhecer, entender um pouquinho também do que sente, quais as lacunas das suas vidas, né? A gente precisa não fechar os olhos para a nossa própria história, por mais às vezes dolorosa que seja, para que a gente possa viver melhor e, sobretudo, não cair nessas armadilhas, certo? Reconhecer, né, os próprios sentimentos. Estando numa relação assim, quando começar os maus tratos, eu já vou saber que isso está sendo abusivo. Então, recorre à ajuda, pergunta para parente, pergunta alguma coisa, e depois que sofreu isso, já que está ali, e isso realmente é uma coisa muito complexa, né, muito complicada, muito dolorosa, busque ajuda profissional se não estiver conseguindo lidar com aquilo sozinho, porque causa um trauma. Você imagina, é uma super rejeição, né? Constrói-se um castelo e desmonta aquele castelo da noite para o dia, né? Por quê? Porque se eu não estiver atenta a isso, por exemplo, esse narcisista ele vai embora e aí ele pode voltar. Geralmente ele volta, né? Às vezes só para ter o controle, para ver que tem ainda o controle sobre aquela vítima, certo? E ele te aspira de novo, vai ser tudo bom de novo, ele vai falar que vai mudar e o ciclo vai retornar. Então, identificando isso, é contato zero. Corte todo o contato. Porque enquanto você estiver próximo ou nas imediações, você vai de alguma maneira ser contaminada com isso de novo, né? Com esse comportamento aí abusivo. Então, eu acho que é um pouco isso, né? A gente tentou fazer uma síntese, mas ficaríamos aqui fazendo... Quantos estamos no Tem número 1? Poderíamos fazer mais vários outros, né? Mas o que eu acho importante é que... O que eu espero é que isso, né, esse momento que tivemos, possa contribuir de alguma maneira na vida das pessoas. Para entender, eu sempre falo para os pacientes que eu mando de tudo para eles, mando vídeo, mando um monte de coisa. Às vezes não necessariamente tem a ver com a sessão, mas tem a ver com comportamento. E eu entendendo sobre alguns comportamentos, eu entendo sobre mim, sobre o olhar do outro, né? Então tudo é válido. Até para que a gente fique esperto e comece a observar mais o que a gente está vivendo, como a gente está se tratando, com quem a gente está se relacionando, o que a gente quer para a vida da gente. E buscar a solução. Sim. Porque não ficar tendo esse sentimento, né? E não ter ajuda, ou simplesmente falar com os familiares, ou as amigas, ou os amigos, que não tem o ferramental apropriado para fazer o desenvolvimento de comportamento psicológico, fazer um acompanhamento, né, e uma medição para que realmente a pessoa saia mesmo, se liberte disso. Mas o falar já com os familiares ou com amigos já é alguma coisa para você começar a se despertar para isso. Já não se feche, né? Acho que é importante assim, você que vai ouvir isso, não se feche, né? Não fique com vergonha de dizer que está vivenciando uma relação assim. Você também não tem culpa disso, né? Você só tem que se responsabilizar depois de despertar que está nisso e o que você tem que fazer para pedir ajuda e para sair disso, porque a vida é nossa. E só nós podemos mudar. Só nós podemos tomar as rédeas das nossas vidas e mudar as nossas vidas. Por mais que o outro, coitadinho da Thelma, do Mauro, da Rose, eles não só vão ficar no coitadinho. Um outro mais próximo pode até ajudar alguma coisa, mas a vida é sua. Né? Então você que tem que valorizar, você que tem que olhar para ela e falar, eu preciso mudar minha vida, eu não quero viver assim, eu quero viver melhor, eu não quero me submeter a essas coisas, enfim. Mas é isso, gente. Né? Tomar atitude. Muito obrigada, pela presença de vocês. Foi uma delícia. Hoje, né? Nós agradecemos, né? A gente podia ficar aqui falando mais, mas a gente tem que terminar. Próximos, vamos para os próximos. Vamos aí. E aí eu espero que possa ajudar. Obrigada para vocês aí que vão nos assistir. Espero que essa mensagem aqui que nós falamos possa ajudar de alguma maneira. Um beijo, pessoal. Tchau. Obrigada. Beijo.